Oi, gente, nós estamos aqui com mais uma entrevista do Presságios 2021 de Constelar e o entrevistado de hoje é o Elias Mendes, astrólogo em Santa Catarina, e o Elias está aí se preparando para ser um engenheiro de software. Sim. O Elias tem um trabalho bastante ativo, ele já fez palestra no Simpósio do Sinage em 2014, ou 2014, 2014, né? e ele tem um site em que frequentemente ele está levantando questões de astrologia mundial. E a gente vai começar aqui com uma questão que é bastante urgente, que é a ambiental. Nós estamos vivendo, nesses últimos anos, uma aceleração da crise ambiental que já vem sendo denunciada pelo movimento, pelo ativismo ecológico, desde os anos 70 e 80. E, na visão do Elias, isso ainda está longe de terminar, não é? É um processo longo, né? Até porque é uma coisa que se estende já há bastante tempo, tem muito a ver com o início lá das revoluções industriais, o início da industrialização, e esse estabelecimento de um modo de produção sistemático, industrializado, de produzir, 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 de se buscar lucro, e que ainda não encontrou um limite, né? Ainda não parou de se expandir, aparentemente. Quer dizer, a gente percebe agora com essa pandemia uma freada nesse processo, né? Meio que foi obrigado a ser freado, assim, por conta de interrupção de cadeias de comércio internacional, né? Por conta do fechamento de portos, fechamento de fronteiras, mas não é ainda o que seria necessário para que a gente conseguisse equilibrar essa nossa convivência com o mundo tecnológico, um mundo onde a gente tem os nossos objetos de consumo, onde a gente vive com conforto, onde a gente tem infraestrutura e, ao mesmo tempo, consegue proteger o meio ambiente. A gente ainda não encontrou esse equilíbrio, está meio longe disso. Elias, vamos começar do princípio. Qual é o ciclo que você considera que está na raiz da questão ambiental, da crise ambiental? Eu não acho que ele influencie diretamente a questão ambiental, esse ciclo, só que o que ele influencia acabou criando essa catástrofe ambiental como consequência, que é o ciclo de Urano e Plutão, das conjunções de Urano e Plutão, quando elas começaram a ir na direção do elemento Terra, que é um elemento que fala sobre as questões de produção, de trabalho, fala muito da indústria, fala muito dessa questão do mundo material, né? dessa questão do como a gente usa os recursos, das questões energéticas, de tudo isso, né? Porque, assim, Urano e Plutão, eles formam um ciclo que ele não é muito linear, né? As conjunções, por exemplo, elas não vão se repetindo numa sequência que, num primeiro olhar, pareça muito lógica, né? Isso acontece porque, assim, Urano é muito rápido em comparação com Plutão. Plutão, ele acaba sendo o mais lento, assim, dos que a gente usa, né? Leva 250 anos para dar uma volta em torno do Sol, enquanto que Urano leva 84 anos. Então, num ciclo de Urano, ele pode, aliás, num ciclo de Plutão, ele pode receber duas conjunções de Urano. Então, as conjunções elas vão se repetindo assim, acontece uma conjunção no ponto A, depois acontece uma conjunção no ponto B, e aí a próxima conjunção vai ser próxima ao ponto A, mas um pouco à frente, assim vai sendo sucessivamente. Sempre no E movimento de acaba trígono. Isso, e acabou acontecendo assim nos últimos milênios que ele foi formando trígonos, né? A gente teve na época do feudalismo as conjunções acontecendo em signos de água, né? O Urano e Plutão em peixes e também no signo de Câncer. Quando a gente foi para a Idade Média e Renascimento, especialmente, aliás, no final da Idade Média, Renascimento até o início da Idade Moderna, começou a acontecer entre os signos de Áries e o signo de Leão. A partir de 1090, que praticamente coincide com a convocação da Primeira Cruzada. Foi É, a primeira conjunção em Áries, né? E foi o início da expansão europeia também, né? Expansão europeia pelo mundo, assim. Começou com as cruzadas, foi o primeiro impulso inicial, digamos assim, e depois, com o Renascimento, é que a coisa se expandiu de uma maneira desenfreada pelo mundo inteiro, né? Bom, daí, no século XVIII, a gente teve uma última conjunção em Leão, nos últimos graus de Leão,
E é uma conjunção que ela aconteceu assim, tipo 28 ou 29 de Leão, lá por 1710. Só que Urano e Plutão, depois eles passaram próximos da órbita de conjunção no primeiro decanato de Virgem, por um ou 2 anos, assim, ainda, né? Então, é uma conjunção que ela já trouxe um efeito do signo de Virgem, e a principal característica virginiana que a gente vê se estabelecer naquela época, com o iluminismo, com o positivismo, tem muito a ver com a criação das metodologias científicas que permitiu com que as ciências tecnológicas se desenvolvessem melhor. As questões de matemática, de física, de química, de biologia, elas começaram a se desenvolver de uma maneira vertiginosa. Isso tem muito a ver com o método que se criou, que começou a permitir resultados mais exatos. Isso é uma coisa que tem uma associação muito direta, muito forte com o signo de Virgem. É uma coisa assim, eu vejo a própria ciência como sendo representada principalmente pelo signo de Virgem. Método científico, pelo menos da maneira como ela está nesse momento, né? Eu sei que, enfim, é mais complexo do que isso, mas para resumir, né? E no século XVIII nós também tivemos a Revolução Industrial, né? Essa Revolução Industrial ela também está associada com uma mudança de ritmo nas conjunções Júpiter-Saturno, que começou a acontecer ali no final do século XVIII, início do século XIX, em que foi saindo também as conjunções Júpiter-Saturno do elemento fogo para o elemento terra. Então, a gente teve esses dois ciclos se movendo para o elemento terra. Né? A gente teve o ciclo Urano-Plutão e o ciclo Júpiter-Saturno. O ciclo Júpiter-Saturno é mais curto, dura apenas cerca de 200 anos, 2 séculos. Agora, Urano-Plutão vai demorar mais tempo, porque cada conjunção fica valendo por 1 século ou mais. Então, a gente ainda vai ter muitas conjunções no signo de Touro, por exemplo. A gente está agora sob efeito de uma conjunção que aconteceu bem no meio do signo de Virgem, na década de 60. Então, essa linha de raciocínio que eu pego, a do ciclo de Urano e Plutão, especialmente porque Urano, juntamente com Plutão, ele vai sintetizar essas questões das descobertas e inovações que levam a gente, digamos assim, a se desenvolver mais, a evoluir a nossa tecnologia e assim por diante. Então, assim, especificamente, assim, a partir dos anos 60, eu diria que a Revolução Industrial ela atingiu um ápice. A gente, na realidade, passou por várias fases de Revolução Industrial, né? Porque no século XIX a gente teve a chamada Segunda Revolução Industrial, que foi a descoberta do petróleo, foi uma evolução dentro do ciclo, e a gente teve ali naquela época dessa descoberta do petróleo, não a descoberta do petróleo, mas a descoberta do petróleo como combustível, né, que começou a mover o mundo. E foi numa conjunção Urano e Plutão, lá pelo ano de 1850, aproximadamente, que aconteceu nos últimos graus de Áries, mas também a mesma coisa acontecendo influenciando também os primeiros graus de Touro. O signo de Touro é um signo que ele está muito associado com essa ideia de, como é que se diz, recursos, essa ideia das coisas que a gente usa como bem, como commodity, como coisa que tem valor, como coisa que agrega valor. E ali naquela conjunção a gente descobre um novo grande commodity energético, que é o petróleo. Quer dizer, ele já era conhecido, mas a gente descobre a tecnologia para transformar ele nessa coisa que passa a mover o mundo a partir disso, com os motores movidos ao petróleo, né? Aos subprodutos do petróleo, no caso. E aí começou, na realidade, a crise ecológica a partir daí, porque os motores movidos a petróleo eles acabam poluindo bastante o ambiente. Eles produzem muito dióxido de carbono por causa da queima do combustível. E ele teve também o uso do carvão, que começou a ser mais massivo também no século XIX. Enfim, uma série de questões que começaram a criar, digamos assim, o campo para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento urbano, para o estabelecimento dessa sociedade industrializada, essa sociedade urbana, que hoje em dia ela se sobrepõe aos ambientes agrícolas, digamos assim. A gente tem
A maior parte da população vivendo em cidades, trabalhando em indústria, né, nesse tipo de relação de produção. E esse excesso de produção, digamos assim, que a sociedade capitalista então começou a levar, digamos assim, essa busca desenfreada por lucro, é o que acabou levando como consequência esses problemas ambientais que a gente enfrenta hoje, né? Que são essas ameaças à Sim. camada de ozônio, aquecimento Elias, global. o uso crescente de energias não renováveis, a industrialização crescente, etc., tudo isso já vem criando uma pressão sobre o meio ambiente desde do início do século XIX. Agora, parece que as pessoas só acordaram para isso e só se transformou num problema que entrou no radar mundial definitivamente nos anos 60. O que você atribui a essa emergência da questão ambiental, inclusive com o surgimento de um movimento organizado de cidadania, tentando reverter essa situação, etc. Sim. Aí nos anos 60 a gente tem uma primeira conjunção primeira e única, assim, pelo menos nessa existência, digamos assim, conjunção de Urano e Plutão no signo de Virgem, que foi ali em 1964 até 1966, mais ou menos, ali, centralizado em 65 com a oposição de Saturno, inclusive, né? Sim. Foi essa conjunção de Urano e Plutão que gerou não apenas esse levante social, né, das pessoas também buscando seus direitos. Foi uma década de muitas revoluções, a década de 60, né? Mas também foi uma década de uma terceira revolução industrial, na realidade, que é a revolução médica, farmacológica, bioquímica, uma revolução computacional, uma revolução assim, dos computadores, que passam a se introduzir na sociedade, já haviam sido inventados antes, mas eles se universalizaram, começou a ser utilizado no mundo inteiro a partir ali dos anos 60, principalmente, e anos 70, né? A partir daquilo ali. E também foi uma época de muito desenvolvimento na própria agricultura. Então, a gente teve vacinações em massa, a gente teve uma evolução avassaladora da medicina, que não aconteceu necessariamente naquela década, é um processo que foi vindo desde o início do século e tal, mas que a gente pode dizer assim que essa conjunção está muito associada a essa evolução, porque a gente sabe que o signo de Virgem ele é muito associado às questões da saúde, ele está associado à agricultura. O signo de Virgem, a constelação de Virgem está lá, a moça está segurando uma espiga e não é à toa, né? É um signo que ele fala muito do proletariado de uma maneira geral, fala da indústria, fala da manufatura. Ele é o signo de terra, digamos assim, que ele representa esse processo de tu pegar a matéria-prima, representada em touro, transformá-la, fazer com ela alguma coisa para gerar riqueza, que aí, digamos que essa parte da empresa, essa parte da indústria, essa parte coletiva vai ser representada no signo de Capricórnio. Mas é como se o signo de Virgem fosse esse processo da própria industrialização, ele representa a própria indústria de uma maneira geral, né? E ele introduziu novas indústrias, introduziu a questão computacional, que só se desenvolve e se transformou numa força incrível hoje em dia, uma força política, inclusive, né? Com as indústrias lá, as empresas, as grandes empresas do Vale do Silício, principalmente as empresas ligadas à internet, né? Ô Elias, você está dizendo então que a terceira onda da Revolução Industrial, quer dizer, essa que trouxe a informática, que trouxe um desenvolvimento tecnológico infinitamente maior do que nas fases anteriores, e também a crise ambiental, tudo isso pode ser lido daqui para frente como desdobramento do ciclo Urano-Plutão iniciado em 1965 em Virgem. Exatamente, exatamente. É isso que eu estou dizendo. Essa questão, a gente está vivendo agora dizem, né, uma quarta revolução industrial, difícil de precisar exatamente quando que ela acontece, quando ela começou a acontecer, mas ela está muito associada a esse estabelecimento da internet como meio de comunicação principal no mundo, que foi principalmente com as redes sociais a partir de 2010 para cá, principalmente.
né? Então, a gente também está E essa quarta revolução industrial, ela não tem a ver necessariamente com uma revolução na produção, não se inventou necessariamente coisas novas, ela se centra principalmente nessa invenção de um novo ambiente, onde passa a existir quase como que uma segunda dimensão, para onde muitas pessoas migram, para onde muitas pessoas estão começando a levar o seu trabalho, para onde muitas pessoas estão gerando riqueza, inclusive. Né? E se a gente for parar para pensar, é um mundo que ele existe no plano material, porque ele está nos servidores dos computadores, né? Quer dizer, ele existe materialmente, mas é como se não existisse, porque se um computador for destruído, não tem problema, porque outro computador também tem a informação salva, e, então é uma coisa que é um pouco difícil de apagar, um pouco mais difícil de destruir. A gente fica imaginando assim, é só jogar uma bomba lá no Vale do Silício que vai acabar a internet. Não vai, porque não é só lá que tem servidores, entendeu? Tu vai criar um caos absurdo. Mas já não tem mais como destruir a internet tão facilmente, porque todos os computadores do mundo formam ela, no final das contas, né? Então, agora, falando especificamente das questões ambientais, né? A gente teve essa conjunção de Urano e Plutão. A principal consequência dessa conjunção, que é uma das coisas que a gente pode ler como positivas, inclusive, foi o aumento da expectativa de vida das pessoas no mundo inteiro, principalmente por conta das inovações tecnológicas na agricultura, que permitiram a produção de alimentos em massa, em larga escala, e permitiu alimentar países que até então viviam crises relacionadas à fome. Hoje em dia, as pessoas só passam fome porque em algum lugar alguém quer que elas estejam passando fome, porque elas não precisam mais passar fome. A gente tem comida de sobra para alimentar 2 planetas, inclusive, de tanto que a gente produz hoje em dia. Além disso, a gente teve também uma evolução muito grande na área das cirurgias, na área das vacinas, na área dos medicamentos. Então, pessoas que normalmente morreriam de certas doenças ou de acidentes, a gente consegue impedir que isso aconteça. Então, as pessoas estão vivendo mais tempo também, de uma maneira geral. Por conta dessas 2 revoluções, né? Tá. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Nos anos 90, havia um clima de otimismo em relação à ciência que lembrava um pouco aquele clima da segunda metade do século XIX. Não, vai entrar numa era de grande desenvolvimento material, Uhum, uhum, de comunicações instantâneas, de mundo e de totalmente otimismo, né? globalizado, etc, etc. E na área ambiental também houve alguns avanços com 2 conferências internacionais relacionadas ao meio ambiente, a de 72 e depois a Rio 92, alguns acordos na primeira década desse século, acordos climáticos, aquele lá da Dinamarca, depois o Acordo de Sim. Paris, e de repente parece que a coisa desandou, principalmente nesses 2, 3 últimos anos, especialmente a partir da ascensão do Trump e de regimes simpáticos a essa visão do Trump em outros países do mundo, inclusive no Brasil. Qual é a correspondência astrológica com essa coisa aí que desandou? Assim, ó, a gente teve, nos anos 80 e 90, o início do estabelecimento de uma relação de sexto crescente entre Urano e Plutão, desdobramento daquele ciclo que começou nos anos 60. Isso explica esse otimismo inicial, porque a gente começa também a ver resultados palpáveis de todo aquele desenvolvimento que começou naquela época, né? As inovações, o surgimento da internet. Então, realmente tinha aquele clima de otimismo, né? Especialmente quando o sexto ficou exato, foi quando Plutão entrou em Sagitário e Urano entrou em Aquário. Então, não era só um clima otimista, era um clima futurista, era um clima, assim, Sim. tipo o desenho dos Jetsons, aquela previsão que foi feita lá nos anos 60, se concretizando, digamos assim, pelo menos em alguns aspectos, e de fato se concretizando em vários outros depois, né? Porque hoje em dia, olha só como é que a gente está se comunicando, né? Uma coisa que aparecia no desenho animado como uma coisa de daqui a 1000 anos, entendeu? E agora a gente está conversando normalmente aqui por vídeo e tal. Enfim, a gente teve esse lado positivo, né? E a gente teve esse momento de otimismo
que eu acredito que piorou, ajudou a piorar as coisas, porque junto com isso, o Plutão em Sagitário, principalmente, trouxe essa questão da filosofia, eu não sei se a palavra certa é essa, eu acho que é filosofia da prosperidade que se fala, né? Ou a teologia da prosperidade. Sim. E essa ideia de só crescer e só buscar felicidade e só buscar se expandir, e a gente não sabe fazer isso de outra maneira a não ser consumindo. Né? Começou a se expandir as viagens também, tudo isso contribui para a piora da situação ambiental também, né? Especialmente essa questão assim do excesso de viagens. Tem vários paraísos que hoje em dia já não são mais tão paraísos por conta do excesso de turismo, por exemplo. Tem uma coisa do excesso da exploração e assim por diante. Isso teve muito a ver com esse aspecto de seixo, digamos assim, que levou a gente a esse otimismo, né? E a gente teve ali com a conjunção Urano-Netuno o estabelecimento da internet também, quer dizer, junto com esse seixo ali de Urano e Plutão, né? Então foi uma fase de realmente assim de muito otimismo nos anos 90, foi a minha infância, né? Eu me lembro e realmente assim era uma fase admirável mundo novo, bem aquela coisa final do século XIX, início do século XX, assim, aquela coisa das cidades, os prédios começando a se erguer nas cidades e tal, aquele otimismo com a evolução e etc, né? Aí a gente chega na década de 2010, com Urano e Plutão formando uma quadratura crescente, né? E aí que a gente chega numa primeira grande crise. Foi, na realidade, assim, para o capitalismo foi uma segunda grande crise, né? Porque em 2008 a gente teve aquela crise financeira, e agora com a pandemia a gente ainda vai ter mais uma crise também. A gente está vai se prever mais uma crise financeira, né? A quadratura de Urano e Plutão, ela é uma quadratura crescente, né? E eu vejo as quadraturas crescentes da seguinte maneira: elas representam obstáculos ao desenvolvimento cíclico, né? Então, na realidade, é como se fosse desafios que levam a um impulso, a um desejo por se continuar crescendo. A gente tem que derrubar aquele obstáculo, digamos assim, que está nos impedindo de continuar se desenvolvendo. E aqui a gente tem esse confronto, digamos assim, entre as pessoas que, de um lado, negam, por exemplo, os excessos, digamos assim, de todo esse desenvolvimento, né? Negam os problemas ambientais que a gente ajudou a criar, e do outro as pessoas que desejam reverter esse quadro, gerar transformações. A gente tem um embate muito claro entre essa perspectiva científica, essa perspectiva de tentar cuidar do planeta, de tentar criar uma solução, e essa perspectiva reacionária, ainda viciada no lucro, ainda desejosa de continuar crescendo e se expandindo, que representa muito essa política reacionária, conservadora, antiglobalista e assim por diante, né? Porque a gente tem um problema muito sério por conta da economia que se criou no planeta. A gente não tem como escapar de se criarem mecanismos globalistas de regulação que todos os planetas obedeçam, todos os planetas não, todos os países obedeçam. Daqui a uns 3 ou 4 séculos, talvez a gente esteja falando em todos os planetas, mas por enquanto é só países, né? Mas todos os países precisariam obedecer essas regras, essas coisas que se estipulam, principalmente os principais, que são a China, são os Estados Unidos, são os que têm uma indústria muito mais forte, que poluem, por consequência, muito mais, né? E os dois são os que mais resistem a fazer essas mudanças e essas concessões. Especialmente os Estados Unidos agora com essa era Trump, que felizmente está terminando, né? Aparentemente, parece que realmente terminou. A gente ainda fica... Eu só acredito mesmo quando o outro cara lá foi empossado que tiver terminado isso. Exatamente. Tudo indica que terminou, né? E a China, a gente tem essa questão, assim, eles fazem movimentos, etc., mas a China não para o seu desenvolvimento, entendeu? E a China, ela não revela o que ela está fazendo, né? É uma questão até cultural, assim, eles são um mundo muito fechado, assim, eles não são de revelar planos, de dizer o que estão fazendo, eles fazem coisas assim para mostrar, mas muitas coisas eles escondem, né? Uma coisa meio que da natureza da China, que não tem muito a ver com o mapa que a gente vê da China, porque eu vejo a China
muito assim de signos de água, assim, essa cultura chinesa, sabe? Coisa tipo signo de escorpião, signo de câncer. Tem essa coisa do segredo, do mistério, de honrar tradições, que tem muito a ver com o elemento água, né? Mas, enfim, isso não tem nada a ver com... Então, a questão é que, assim, nessa quadratura crescente do Urano e do Plutão, a gente tem a crise ambiental em si, na realidade, né? Eu acho que uma das coisas principais que surgem é esse grande problema que todo aquele desenvolvimento gerou, que é o grande obstáculo para o ciclo, que é o grande obstáculo para que a gente continue se desenvolvendo como a gente gostaria. O ciclo não terminou. Então, o que vem depois dessa quadratura crescente? Vem um trígono crescente, que é quando se encontram soluções que permitem com que o desenvolvimento do ciclo continue, e ele continua com ainda mais força do que ele estava antes. As coisas vão continuar, a evolução tecnológica, ela tende a dar um salto muito grande na próxima década, especialmente ali a partir de 2025 e até o início dos anos 30, quando a Tá, gente vamos fazer tiver... uma recapitulação. Você, Tá, então, atribui a crise ambiental que a gente vive hoje aos desdobramentos do ciclo Urano-Plutão, especialmente esse último, de 65. Agora, exatamente. nós tivemos uma piora assim constante e dramática dos indicadores ambientais desde o início desse século, mas isso se acelerou muito a partir de 2012. 2012, 13, 14, ao ponto de que os últimos 3 anos foram os anos mais quentes da história da humanidade e assim por diante. Então você vê esse momento de agravamento, a, a piora progressiva dos indicadores é estrutural, tem a ver com aquilo que se plantou lá na conjunção Urano-Plutão de 65. Mas a Exato. piora, e esse momento dramático, em que você tem que parar e fazer um freio de arrumação, é a quadratura de 2015. É isso? Exatamente, Tá. exatamente. Essa é a Aí ideia. você está dizendo que com o trígono que vem por aí, É, tecnologicamente, essa degradação ambiental vai ser resolvida em algum nível? Como é que é? eu acredito que a gente vai encontrar soluções paliativas, vai se estabelecer novas tecnologias alternativas, que, num primeiro momento, vão parecer estar solucionando o problema, mas que não vão ser o suficiente, Quando é que vai né? E ser que o vão fazer trígono parte... exatamente, hein? O trígono, ele começa a se aproximar. Na realidade, a gente está se aproximando, está em aplicação aí com Urano em Touro e o Plutão em Capricórnio, eles estão bastante longe por enquanto, né? Mas ele só fica exato a primeira vez depois que o Plutão tiver entrado em Aquário e o Urano entrar em Gêmeos. Isso vai acontecer em 2025, né? 2025. Na realidade, 2026. 2025, Urano entra em Gêmeos, mas não chega a fazer trígono com Plutão. Então eles 2026 vão já tem. coincidir, esse primeiro trígono vai coincidir com também um novo ciclo Saturno-Netuno, que vão fazer Vai conjunção zero, ser, zero de vai Áries. ser, vai ser uma época muito parecida com anos 80 e anos 40, onde teve muitas conjunções de Saturno com os geracionais, né? E vai ser uma época de realmente assim, de todo mundo sentar, conversar e planejar alguma coisa para tentar reverter os problemas que a gente criou, porque o grande problema que surgiu, tu falou agora em 2012, né? Porque a China, até 2008, ainda era o tigre adormecido, ainda não tinha mostrado as suas garras, digamos assim. Mas foi a partir de 2010 que ela começou a crescer de uma Sim, maneira desenfreada, muito impulsionada pela crise dos Estados Unidos. Porque ela se transformou em alternativa de investimento para o mundo inteiro também, né? Os Estados Unidos estava arriscado, etc. Né? Então a gente passou a ter dois monstros poluidores, não apenas um, porque até então a gente tinha os Estados Unidos, né, para culpar. Agora a gente tem esses dois monstros na realidade e os dois não fizeram coisas o suficiente ainda para reverter esse quadro, né? Uma das coisas que se fala é a mudança na matriz energética, da gente parar de usar tanto petróleo e começar a usar outras coisas. Usar, por exemplo, eletricidade, né? Só que eletricidade, para usar eletricidade, tem que se fabricar baterias, baterias precisam também de recursos naturais. A gente cria
sai de um problema para outro, entendeu? Então, não é ainda uma solução tão limpa quanto se imagina. Tá. Né? Elias, em apenas 6 anos, encontrar paliativos para dar uma amenizada na crise ambiental e evitar o pior, realmente só com freio de arrumação daqueles assim muito violentos. E Você aí está a gente vendo tem a essa pandemia. perspectiva aí de curto prazo? Estou vendo, sim. Porque assim, a pandemia parece que ela cai como uma luva para ajudar nesse processo. Porque eu acho que uma das grandes mudanças vai ser uma mudança no foco do marketing, no foco da propaganda, no foco do capitalismo, porque a gente vem de uma cultura que tenta vender produtos, vender coisas, vender objetos, e a gente vai se concentrar num sistema que vai tentar vender mais ideias, mais coisas que são etéreas e que não existem de verdade. Jogos, experiências virtuais, esse tipo de conversa que a gente está tendo, como eventos, como cursos, como, enfim, coisas para conectar as pessoas. A gente vai ter uma mudança, ou pelo menos uma nova alternativa, digamos assim, para onde vai migrar boa parte do comércio, boa parte da própria indústria, e que, por natureza, é menos poluidora, digamos assim, né? Porque desde que tu tenha os recursos tecnológicos, tu não vai estar necessariamente produzindo mais objetos, tu não vai estar poluindo tanto, digamos assim. Isso vai ser um paliativo, assim, porque isso vai tirar um pouco da pressão, digamos assim, de recursos, da produção excessiva de plástico, da produção excessiva de papel, da produção excessiva de coisas metálicas e assim por diante, né? Deixar as pessoas mais assim nessa questão virtual, digamos assim. E a pandemia, ela cai com uma luva nesse processo de levar as pessoas a se acostumarem com isso, porque é difícil convencer as pessoas, né, que elas precisam usar mais o computador, sair menos de casa, tentar fazer o máximo de coisas possível à distância. Isso, de certa forma, porque a gente vai começar a ter resultados nos indicativos de poluição e etc. depois. O que aconteceu depois de todo mundo ter ficado em casa, tendo aulas à distância, muita gente trabalhando à distância, tirando a pressão no trânsito das cidades grandes e assim por diante, né? A gente vai ter uma melhora nos indicadores. Tá. Bom, dentro de todo mundo que está participando do processo, a visão mais otimista até o momento é a sua. Eu sou extremamente otimista, não por ideologia, é uma coisa que eu não consigo evitar, porque eu sou sagitariano, né? Então, Sim. e assim, é engraçado porque num primeiro momento a impressão que tu teve inicialmente era que a minha visão era pessimista. Só que a grande questão, assim, eu sou otimista em curto prazo, porque o trígono realmente é uma coisa ótima. O trígono é uma coisa maravilhosa, o trígono que está se aproximando, né? Só que a gente vai ter ainda a oposição, esse ciclo não vai parar ali, as coisas vão continuar, né? E aí esse ciclo ele não vai parar e isso significa que o desenvolvimento ele vai encontrar um novo nível de estresse mais à frente e ele tende a se agravar. O problema é que a gente evitou, a catástrofe que a gente talvez evite ou cria a ilusão de ter evitado, agora vai ser na realidade prorrogada. Quer dizer, a gente não vai viver a catástrofe agora, amanhã. A gente vai viver com data marcada, já na década de 40, porque a oposição no ciclo representa essa quebra. Agora não tem mais como continuar desenvolvendo, vai ter que parar um pouco.